Oi, Lucas Soares aqui, do canal Emiriares, e hoje eu vou falar então de Pitágoras, do livro O Livro da Filosofia. Então, quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um filósofo grego pré-socrático, nascido por volta do ano de 570 a.C. E ele foi um filósofo que era da região da Grécia e, pelo que o livro conta, ele tinha assim, uma vivência em Mileto, né? E por isso também, pode ter sido por isso que ele foi estudar na escola de Mileto, que é a escola de Tales de Mileto, né? Que eu falei até no vídeo anterior. A escola de filosofia, né? A escola de Mileto. E também ele chegou a estudar no Egito Antigo. Estudar geometria no Egito Antigo, né? Que eu tenho a sensação que existia alguma cultura avançada no Egito Antigo, porque esses filósofos mais antigos, eles iam para o Egito para estudar e, vamos dizer assim, ter uma certa erudição. Então, Pitágoras, ele tinha essa coisa também de explicar a realidade através de um raciocínio, né, através da razão, através da racionalidade, né? Mas o livro traz aqui também que ele acreditava em reencarnação e transmigração de alma. Eu acho isso muito interessante, né? Um filósofo que fala de matemática, né? Que fala de razão e fala de reencarnação. É, eu acho isso muito interessante, porque eu já ouvi comentários que Pitágoras era um cara tão esclarecido, assim, né? Tão inteligente, que ele lembrava de vidas passadas. E aí por isso que ele acreditava nisso, mas não num sentido religioso de fé como a gente tem hoje. Mas é porque ele realmente conseguia lembrar das vidas anteriores vamos dizer assim, e por isso que ele era um ser assim tão importante na época. Mas bom, isso foi uma coisa que eu vi fora do livro, é só um comentário meu. Mas vamos ver o que o livro fala aqui. Ele fala assim: tudo no universo se conforma às regras e às relações matemáticas. E aí o número é o reagente das formas. E aí, se compreendemos o número e as relações matemáticas, compreendemos também a estrutura do cosmos. A matemática é o modelo para o pensamento filosófico. O número é o reagente das ideias. Então, no pensamento pitagórico, né, no pensamento de Pitágoras, a matemática não tinha distinção da filosofia. Na verdade, ou da ciência, né? Para ele, não existia essa distinção. Isso aqui fica nessa caixinha, isso aqui fica nessa outra caixinha, e não se conversam. Na verdade, para ele, tudo existia integrado. Tudo tinha relação uma coisa com a outra. Então, para ele, todas essas relações, né? Então, a própria vida, a ideia do ciclo reencarnatório que ele acreditava, que a gente tinha que então compreender o cosmos, né? Através da matemática, através do raciocínio, né? Do raciocínio, através da lógica e da razão, para a gente então superar essa vida material aqui para uma coisa mais transcendental. E aí então uma das coisas que foi bem importante, que é o que é mais comentado sobre Pitágoras hoje, é o conhecimento matemático sobre a geometria, né? Ele teve um conhecimento no Egito sobre triângulo retângulo, né? E depois, né, ele acabou aprimorando a compreensão sobre os triângulos e criou o próprio Teorema de Pitágoras hoje, que é uma fórmula matemática que a gente aprende no ensino médio. Ensino médio que todo mundo conhece.
na verdade, nem conhecia Pitágoras, mas conhecia o Teorema de Pitágoras, que é os quadrados dos catetos igual a hipotenusa ao quadrado. E aqui no livro tem uma ilustraçãozinha, né, falando os catetos e a hipotenusa ao quadrado, que é bem interessante, né? Ó, os quadrados dos catetos igual a hipotenusa ao quadrado. Então ele trouxe, assim, isso para ele foi uma comprovação divina. Foi como um chamado divino dizendo que eles estavam no caminho certo, né? A gente, através da razão, né, a gente conseguir compreender a realidade de Deus. Aqui no próprio livro ele fala que essa descoberta foi uma revelação divina. E não para por aí. O Pitágoras, eles atribuíam características aos números, né? Como os números pares ser os números bons, os números ímpares serem os números ruins, e números perfeitos. Ele tinha uma série de coisas que até aqui no livro não fala sobre isso. Então, para Pitágoras, a explicação da criação do universo era seguir um padrão matemático, né? Existia no ilimitado, né, que seria o infinito do universo. Deus impôs um limite. Então tudo que existe veio a ter um tamanho real. E dessa forma Deus criou uma unidade mensurável, a partir de qual todo o resto foi formado. Então, é interessante, até porque no vídeo anterior eu estava falando de Tao, né? Tao Te Ching, e ele fala sobre Tao no sentido que é o abstrato, é o absoluto, é o incompreensível. E aqui o Pitágoras vem e fala que, então, dentro desse incompreensível há uma unidade também, um único, um singular, que é real, que é limitado e que é possível entender a razão dele, como é que funciona. Então, para Pitágoras, ele acreditava que realmente a matemática era o meio da gente conseguir conhecer a realidade do cosmos. E outras descobertas que Pitágoras fez também foi que nem a série harmônica, que hoje é usado nos instrumentos. E aqui no livro ele fala então que ele observava dois ferreiros, né, martelando em duas bigornas diferentes. Só que uma bigorna era metade do tamanho da outra. E aí, assim que os ferreiros martelavam, ele escutava uma nota numa bigorna e a mesma nota, só que num tom diferente. Então, ali naquele momento, ele conseguiu escutar uma oitava da mesma nota. E aí, ele conseguiu concluir, então, que existia uma razão no som, né, que tivesse essa diferença. E aí, depois, mais tarde, então, ele conseguiu chegar na série harmônica, né, que existe uma razão matemática que dão origem às notas, né? E não só isso, como ele conseguiu identificar, a série harmônica é isso, né? Mas que tem conjuntos de notas gera uma harmonia, né? Tanto é que um acorde hoje é essa harmonia de notas diferente. Uma das contribuições importantes de Pitágoras foi a questão o princípio do raciocínio dedutivo. Então, ele é o processo que a gente consegue fazer um passo a passo dos axiomas evidentes, né? Axiomas são aquelas coisas que se aproximam da verdade, e a partir dali a gente consegue, então, concluir coisas e tirar fatos sobre aquilo. Que foi a forma dele de pensamento para ele conseguir chegar nessas conclusões matemáticas, né? Então, na forma de ver de Pitágoras, ele acreditava que a razão falava mais sobre a realidade do que a nossa vivência dos sentidos sobre a realidade. Que a razão, então, ela era mais real do que a nossa percepção sensível, né? Sensitiva à realidade. E aí ele fecha aqui, então, esse capítulo de Pitágoras com uma frase: a razão é imortal.
todo o resto é mortal. E esse é um conceito até trabalhado em filosofia, né? Até Immanuel Kant falava sobre isso, né? Que a razão é a voz de Deus, assim, sobre as coisas. E faz muito sentido, assim, porque, pelo menos para mim, né? A ideia, por exemplo, a ideia de parede, né? Por mais que anos se passem e a gente destrua essa parede e tudo se acabe, mas a ideia parede, ela não morre, ela é imortal. Então, para Pitágoras, a razão, né, é imortal. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo falando sobre Pitágoras. Eu espero que vocês curtem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. E se não gostarem também, comentem, por favor. E é isso. Valeu!